Sem o menor aviso, minha sogra convidou 16 pessoas da família dela para jantar na minha casa. Meu marido ainda disse que não me deixaria ter trabalho. Aproveitei a oportunidade quando ele foi buscar. Luzi voei para a casa dos meus pais no Rio de Janeiro, deixando o pasmo de confusão. A mensagem de voz da minha sogra apareceu no grupo da família, enquanto eu ainda estava na frente do laptop, finalizando um plano de comunicação para um cliente. Tudo tranquilo, pessoal. Amanhã à noite a casa da Laura é espaçosa e arejada. Fica numa área central também. A mamãe já pensou em tudo. É fim de semana perfeito para o irmão, a irmã, os tios e as tias se reunirem para um churrasco para ser animado, mamãe contou. No total, entre adultos e crianças, são 16 pessoas. Laura, por favor, vá ao supermercado mais cedo, tá? Prepare tudo do bom e do melhor. Afinal, uma família com posses tem que saber receber bem os convidados. Imediatamente depois, meu marido Bruno acrescentou rapidamente: mãe, fica tranquila, nossa casa é grande, cabe todo mundo. Minha esposa é uma cozinheira de mão cheia e muito ágil. Deixa com ela que tudo se resolve. Eu encarei a tela do celular. Meus dedos pararam sobre o teclado por um longo tempo. Tanto tempo que a janela de bate-papo escureceu e acendeu novamente. Por fim, não respondi. Desliguei as notificações do grupo, levantei-me e fui para a varanda. Este apartamento fica no bairro do Morumbi, em São Paulo, com quase 200 m². Foi onde investi quase todas as minhas economias para construir um lar. Depois de casada, há 3 anos, casei-me com o Bruno. Minha família é do Rio de Janeiro. Meus pais trabalham no mercado editorial e têm uma condição financeira estável. Sou filha única. A família do Bruno vem de uma cidade pequena no interior de Minas Gerais, com muitos irmãos, uma irmã mais velha, uma mais nova e um caçula. Quando nos casamos, meus pais ajudaram com a maior parte do dinheiro para comprar este apartamento. A família do Bruno contribuiu com um valor simbólico de R$ 50 mil, enquanto as prestações mensais eram, em sua maioria, pagas por mim. Bruno cuidava das despesas do dia a dia, de receber convidados e dos custos de transporte. Mas, no fim das contas, o maior gasto da casa saía do meu bolso. Antes, eu achava que não tinha problema. Contanto que Bruno fosse um bom marido e nosso casamento fosse pacífico, significava que eu tinha escolhido a pessoa certa para construir uma vida a dois. O que eu não esperava era que o preço de construir juntos seria deixar toda a família do meu marido invadir minha vida, desrespeitando todos os limites e achando isso normal. No primeiro ano de casamento, minha sogra veio e ficou conosco por quase 3 meses, com a desculpa de cuidar da nora recém-casada. Aqueles 3 meses foram o período em que entendi o que era viver na própria casa sem ter controle sobre um canto sequer. Ela guardou meus cosméticos, dizendo que produtos químicos no rosto só estragariam a pele. Criticou meu perfume, dizendo que tinha cheiro de paulistana snob e era forte demais. Então o substituiu por óleo de capim-limão, cujo aroma era tão intenso que me dava dor de cabeça. Minhas roupas, os terninhos elegantes que eu usava para trabalhar, ela chamava de abertos demais e pouco decente. E, sem mais nem menos, os colocou numa mala para enviar a parentes no interior. Eu protestei, fiquei com raiva, chorei. Mas toda vez que isso acontecia, a reação do Bruno era sempre a mesma. Deixa pra lá, meu bem. A mamãe é do interior, não está acostumada com o estilo de vida da cidade grande. Ela só está preocupada com você. Cede um pouquinho, tá? Não vamos fazer disso um problemão. No começo, eu ouvi essa frase e sentia que ele estava numa posição difícil. Mas, depois de ouvi-la repetidamente, percebi que ele não estava em dificuldade. Ele apenas estava acostumado a sacrificar meus sentimentos para manter a harmonia familiar. Eu recuei um passo, depois outro e continuei recuando. Até o ponto em que eu estava no meio da minha própria casa. Mas me sentia mais como uma convidada do que como a dona. No segundo ano, os parentes do meu marido começaram a se acostumar.
toda vez que vinham a São Paulo, passavam na nossa casa. No início era só uma noite, depois 2 e logo emendavam com churrascos que me obrigavam a sair mais cedo do trabalho para ir ao mercado, cozinhar e limpar. Toda vez que isso acontecia, Bruno sempre dizia com leveza: "É família, meu bem, por que criar caso? Nossa casa é grande. Eles gostam de você, por isso vêm nos visitar. Gostam de mim? Eu não sabia onde estava esse gostar. Seria em deixar os filhos, deles pularem com os sapatos sujos no meu sofá creme recém-comprado, em deixar pratos e copos sujos espalhados depois de comer e depois ligarem a TV no volume, máximo na sala de estar, ou na atitude da minha sogra que, enquanto comia as frutas que eu comprei, reclamava do preço alto e do sabor sem graça. Que não era tão bom quanto a manga lá da roça. Uma vez, fiquei acordada até quase 1 da manhã para limpar a cozinha, lavar a toalha de mesa, jogar o lixo fora e arrumar as almofadas que as crianças jogaram por todo lado. Bruno passou bocejando. Nossa, você limpa tudo tão detalhadamente. Podia deixar para amanhã. Eu encarei com um sorriso amargo. Amanhã quem vai fazer? Ele ficou em silêncio por um momento e depois disse: Ué, você. Em 1 minutinho você resolve, não é? Essa frase me fez ficar em silêncio a noite toda. 1 minutinho, 2 palavras que soavam leves, mas eram suficientes para embrulhar todo o meu suor, minha frustração e a sensação de ser tratada como uma empregada. Desde então, tornei-me mais quieta. Não por falta de emoção, mas porque comecei a entender. Neste casamento, toda vez que eu expressava meu desconforto, não recebia compreensão, mas sim um sermão sobre generosidade. Enquanto isso, a família do meu marido se sentia cada vez mais à vontade para entrar na minha casa, como se fosse deles. Abriam a geladeira quando queriam, escolhiam o quarto de dormir, pediam comida e até decidiam como eu deveria servi-los. E esta noite, a mensagem no grupo da família foi o auge do desaforo. Minha sogra não perguntou, ela anunciou. Bruno não discutiu comigo, ele aceitou em meu nome 16 pessoas, um churrasco no apartamento que comprei com a maior parte do meu dinheiro, onde cada móvel, lâmpada, cortina e louça foi escolhido por mim. Voltei para a sala de estar. Do lado de fora da janela de vidro, as luzes da cidade brilhavam como um tapete cintilante. Dentro de casa, tudo estava silencioso, arrumado e com o cheiro de óleo essencial de sândalo que eu adoro. Caminhei lentamente por cada canto da casa. Meu coração estava dolorido e frio. Nestes 3 anos, eu já cedi demais. Cedi na minha voz, na minha privacidade e até no direito de me sentir cansada na minha própria casa. Meu celular vibrou. Uma mensagem privada do Bruno. Amor, a mamãe só quer reunir a família para se divertir. Faz tempo que os parentes não se veem. Me ajuda, por favor, só desta vez. Prometo que te ajudo do começo ao fim. Não vou deixar você se cansar. Li a frase várias vezes. Podia até imaginar seu rosto enquanto digitava, com uma expressão confiante, pensando que tinha falado com sensibilidade e compreensão. Estranhamente, desta vez não senti tristeza. Senti apenas graça. Me ajudar do começo ao fim, como das outras vezes. Como quando ele levava 2 pratos para a mesa e achava que já tinha ajudado. Como quando ele se sentava para tomar um cafezinho com os parentes depois do almoço, enquanto eu limpava o campo de batalha até tarde da noite. Coloquei o celular na mesa. Um sentimento que estava contido por 3 anos de repente encontrou o vento certo e se transformou em uma chama brilhante. Pela primeira vez, não pensei em ceder. Pensei em ir embora. Não para ameaçar, nem por raiva momentânea, mas ir embora no momento certo para que as pessoas que sempre consideraram meu sacrifício uma obrigação pudessem sentir na pele o que é ser abandonado no meio de um grande banquete sem ninguém para cozinhar. Abri o celular calmamente, verifiquei a agenda do fim de semana, depois abri um aplicativo de reserva de passagens, reservei um quarto. Olhei os endereços que
apareciam na tela e um leve sorriso surgiu no canto dos meus lábios. Amanhã, à noite, o churrasco ainda aconteceria. Mas a pessoa que cozinhava, que servia, que engolia o amargor em silêncio como de costume, não seria mais eu. Na manhã seguinte, acordei mais cedo que o normal, não por causa de trabalho, urgente no escritório, mas porque na minha cabeça já havia um plano tão claro que parecia frio. Agi normalmente em casa, fiz café, abri as cortinas, reguei as plantinhas na varanda. Tudo estava tão calmo que até eu me senti estranha. Talvez quando alguém é paciente por tempo demais, ao decidir realmente se libertar, seu coração não se agita mais como antes. O que resta é apenas uma clareza de pensamento quase cruel. Bruno saiu do quarto, abotoando a camisa e perguntou: "Acordou cedo, meu bem?" Eu não olhei. Não consegui mais dormir. Ele puxou uma cadeira e sentou-se à minha frente. Sua voz estava relaxada, como se o incidente da noite anterior não tivesse nos deixado tensos. Hoje à noite, chego mais cedo. Depois do trabalho, passo no supermercado para comprar umas coisas. Tenta chegar em casa para preparar tudo, ok? Tomei um gole de café. Levantei o rosto e olhei diretamente nos olhos dele. O que você quer que eu prepare? Bruno ficou um pouco surpreso. Ué, o jantar. Mamãe já falou no grupo. Falou o quê? Eu já concordei? Minha pergunta fez seu rosto azedar na hora. Laura, não começa de novo. É só um churrasco. Só um churrasco, repeti lentamente. Parece tão simples. Bruno começou a perder a paciência. Você vai querer contar migalhas de novo, né? A família vem visitar, fazer um churrasco e você transforma num problema enorme. Eu ri. Minha risada deve tê-lo deixado desconfortável, porque ele franziu a testa imediatamente. Deixei minha xícara de café de lado. A sua família vem visitar. Por que eu tenho que servir? Porque você é minha esposa. Sua esposa? Então sua esposa tem que cozinhar para 16 pessoas, limpar a bagunça de 16 pessoas, se conter vendo seus sobrinhos sujarem a casa, ouvir as ordens da sua mãe. E no final, sorrir e agradecer por eles terem vindo. Bruno cerrou os lábios. Dá para falar de um jeito mais agradável? Onde está o erro no que eu disse? Ele se levantou, empurrando a cadeira e fazendo um barulho estridente no chão. Você sempre gosta de complicar tudo. Minha mãe é idosa, quer ver os filhos e netos reunidos. Qual o problema? Além disso, nossa casa é espaçosa, nossa condição é melhor que a dos outros. Ajudar a família um pouco. Qual a dificuldade? Eu também me levantei. Mas, diferente dele, minha voz era muito baixa. Ajudar é quando as pessoas sabem pedir, sabem valorizar e conhecem os limites. Ontem, à noite, no grupo, sua mãe deu um anúncio como se fosse uma ordem. Você aceitou em meu nome, como se eu fosse a empregada desta casa. E você, do começo ao fim, nunca perguntou se eu estava cansada, se eu queria, se eu estava disposta. Bruno me encarou, seus olhos cheios de irritação e confusão. Talvez ele realmente não entendesse, ou entendia. Mas estava tão acostumado a ver meu sacrifício como algo natural que não queria pensar de outra forma. Ele baixou a voz, mudando para o tom de persuasão que costumava usar. Meu bem, sei que você tá cansada, mas por mim só desta vez, tá? Só desta vez. Eu estava farta de ouvir isso. Nesses 3 anos, toda vez era só desta vez. Tenha paciência mais uma vez. Se esforce mais uma vez. Coitado de mim. Mais uma vez. Tenho o peito aberto mais uma vez. E cada mais uma vez se acumulou em um casamento onde eu sempre era a parte que tinha que ceder. Olhei para ele por um longo tempo e perguntei: Bruno, você se lembra quando a Renata trouxe os 2 filhos dela aqui e eles rabiscaram a parede toda da sala com giz de cera? Ele ficou em silêncio. Crianças só estavam brincando. Você se lembra quando seu irmão, o Daniel, trouxe os amigos para beber em casa e vomitaram no tapete? De manhã eu tive que me ajoelhar para limpar. Isso eu também não queria que acontecesse. Você se lembra quando sua mãe abriu meu guarda-roupa, pegou um vestido que eu tinha acabado de comprar,
dizendo que roupa assim não é decente, e deu para uma parente no interior. Bruno ficou em silêncio. Eu me aproximei. Cada palavra minha era clara. Você se lembra de tudo. Você só escolhe fingir que esqueceu. O ar na sala parecia ter congelado. Bruno desviou o olhar. Sua mandíbula se contraiu. Momentos depois ele soltou a frase que deixou meu coração ainda mais frio. Tudo bem. Se você acha que esta casa é sua, que seu dinheiro é mais, então você tem mais poder. Eu também não posso dizer mais nada. Eu o encarei. Acontece que depois de tudo isso, o que ele ouviu não foi minha tristeza, meu cansaço, nem o pedido de socorro que guardei por anos. O que ele ouviu foi apenas o ego de um homem ferido. Eu assenti. Certo. É melhor você não dizer mais nada. Eu também não quero mais falar. Virei-me e entrei no quarto. Atrás de mim, Bruno chamou. Laura, eu não parei. Abri o guarda-roupa, peguei uma pequena mala de rodinhas bege que costumava guardar na prateleira de cima. Comprei esta mala para nossas viagens curtas a dois. Desde que nos casamos, ela quase nunca foi usada para sua finalidade. Todas as minhas férias eram adiadas por causa do trabalho ou interrompidas por planos de última hora da família do meu marido. Bruno entrou no quarto. Vendo a mala na minha mão, sua voz ficou tensa. O que você vai fazer? Eu me abaixei e comecei a colocar algumas roupas simples. Me preparando. Preparando para quê? Se hoje à noite sua família for muito barulhenta, tenho medo de não aguentar. Ele se aproximou e segurou a alça da mala. Não brinca, Laura. Levantei o rosto. Não estou brincando, só estou pensando em mim mesma. Só desta vez, Bruno me encarou fixamente, como se a pessoa à sua frente fosse uma estranha. Fazia sentido. Por 3 anos, ele só conheceu a Laura que sabia ser paciente, engolir a raiva e limpar a bagunça deixada por sua família. Ele nunca conheceu a Laura que ousava olhar diretamente em seus olhos e dizer não. Na sala, meu celular não parava de vibrar. Sem nem olhar, eu sabia que era minha sogra mandando mensagens no grupo. Talvez adicionando este prato, tirando aquele ou lembrando de comprar tal fruta, tal marca de bebida. De repente, achei engraçado. Eles nem tinham chegado, mas já conseguiram transformar este apartamento em um lugar que os esperava para desfrutar, enquanto eu, a dona da casa, era empurrada para o papel de serviçal gratuito. Fechei o zíper da mala lentamente, mas o som do zíper ecoando no quarto, silencioso, soou como um primeiro ponto final. Não saí de casa imediatamente naquela manhã. Continuei a me vestir para o trabalho, passei um batom claro e peguei minha bolsa como de costume. A diferença foi que antes de sair pela porta, me virei e olhei para o meu apartamento por um pouco mais de tempo. O sol da manhã entrava inclinado pelas cortinas creme, iluminando o sofá bege cujo tecido levei 1 mês para escolher. A mesa de jantar de madeira de lei brilhava sob o lustre. A estante na parede ainda estava tão organizada quanto eu sempre a mantinha. Cada item nesta casa tinha a marca da minha mão. Cada canto era resultado do meu trabalho duro, do meu gosto e do esforço de economizar pouco a pouco para aperfeiçoá-lo. No entanto, em apenas algumas horas, este lugar seria invadido por um grupo de pessoas, pisoteado, bagunçado, criticado. E eles considerariam isso um direito deles. Bruno estava na porta, sua voz mais fria que seu rosto. Hoje à noite, volte, cedo, virei-me para encará-lo. E se eu não voltar? Seus olhos escureceram. Tente. Não respondi. Entrei direto no elevador. A porta de metal se fechou. O rosto de Bruno desapareceu na fresta estreita. Mas sua ameaça ainda ecoava em minha cabeça. E se eu não voltar? Antes só de ver Lu franzir a testa ou baixar a voz daquele jeito, eu já me sentia culpada. Eu cederia, me convenceria a não prolongar o problema. Mas esta manhã, ao lembrar daquele olhar, vi uma coisa com muita clareza. Ele nunca teve medo de me ver triste. Ele só tinha medo de que eu não obedecesse mais à sua vontade. Durante todo o dia, mal consegui me concentrar no trabalho. Não por estar confusa, mas porque minha mente estava clara demais. Abri o arquivo da apresentação, editei cada linha, enviei cada e-mail, mas na minha cabeça eu estava montando passo a passo a minha partida. Eu não iria brigar, não iria discutir
na frente de todos e também não ficaria lá, ouvindo minha sogra apontar o dedo e dar ordens até eu me esgotar, como de costume. Eu os deixaria sentir as consequências do que eles mesmos prepararam. Perto do meio-dia, meu celular não parava de vibrar. Grupo da família. Eu abri. Minha sogra havia enviado uma enxurrada de mensagens. Laura, não esquece de comprar um peixe dourado fresco, tá? Pra assar na brasa. O tio Roberto adora. Ai, tem que ter estrogonofe de frango. Mas não compra frango de granja. A carne é mole. Adiciona um bobó de camarão também, para ter variedade. De sobremesa, compra uva verde da boa e maçã importada. Não compra da barata, senão ninguém come. A cerveja, compra Brahma, tá? Não aquela marca de ontem. O gosto era aguado. Logo depois, minha cunhada, a Renata, entrou na conversa. Cunhadinha, não esquece de fazer asinha de frango ao molho de soja, tá? Os filhos da Mana adoram. Minha cunhada mais nova, a Daniela, mandou um sticker rindo. Mana, não esquece de comprar iogurte pra criançada, tá? Com pouco açúcar. Encarei a tela. Meus lábios estavam cerrados. Ninguém perguntou se eu tinha tempo. Ninguém disse uma gentileza mínima como se der trabalho. Não precisa. Eles continuavam pedindo como se estivessem em seu restaurante favorito e eu fosse a chefe, a faxineira, a caixa e a pessoa que tinha que sorrir e receber luz na porta. Desliguei a tela do celular, mas menos de 10 minutos depois o Bruno ligou. Atendi. O que foi? Sua voz era muito baixa. Viu as mensagens no grupo? Vi. Então, depois do trabalho, passa no mercado, tá? Ainda preciso ir na rodoviária, buscar o tio e a tia e a família da Renata. Eu ri. Minha risada pareceu irritá-lo, pois ele ficou em silêncio por alguns segundos. Bruno, quero te perguntar uma coisa. Na sua opinião, eu pareço mais com sua esposa ou com uma serviçal gratuita para toda a sua família? Ele gritou na hora. Você começou de novo. Eu que comecei. Desde ontem à noite até agora, quem está impondo a própria vontade? Bruno, escute bem. Esta casa não é um terminal nem um restaurante e eu não tenho a menor obrigação de servir toda a sua família só porque eles querem vir. Do outro lado da linha, o clima ficou pesado. Então ele respondeu, cada palavra cheia de raiva contida. Você está fazendo isso de propósito para me envergonhar na frente da minha família, não é? Fechei os olhos. No fim das contas, era sempre essa frase, perder a face sempre sobre a sua honra. Enquanto meu cansaço, minha dificuldade, minha própria honra na minha casa nunca foram assuntos dignos de discussão. Eu disse, lentamente, se um homem precisa forçar a esposa a servir toda a sua família só para manter as aparências, a aparência não vale nada. Desliguei o telefone. Desta vez, minha mão não tremeu. Pelo contrário, em meu coração surgiu um sentimento muito estranho. Leveza. Tão leve que eu mesma fiquei com medo. No final da tarde, pedi para sair 1 hora mais cedo, mas não fui para casa. Passei primeiro no banco. A conta poupança pessoal, que abri há 2 anos, não tinha um valor fantástico, mas era o suficiente para me manter confortável por um tempo, sem depender de ninguém. Depois, passei em uma loja de conveniência e comprei um novo chip de celular. Parei em frente ao caixa, olhando para o pequeno chip em minha mão. De repente, senti que era como outra porta se abrindo. Uma porta sem as batidas insistentes da minha sogra, sem as mensagens de ordem da minha cunhada, sem as ligações pedindo para eu ceder um pouquinho pelo Bruno. Continuei meu caminho até uma loja de malas. A mala bege que peguei de manhã só cabia algumas mudas de roupa. Comprei outra, maior, cinza claro, compacta e resistente. A vendedora sorriu e perguntou, a senhora vai fazer uma viagem longa a trabalho? Sim. Olhei meu reflexo no espelho do outro lado. Meu rosto estava tão calmo que qualquer um que visse pensaria que eu estava apenas me preparando para uma viagem comum. Respondi, sim, parece que vai ser bem longa. Depois de sair da loja, sentei-me em um café do outro lado do shopping, peguei o celular e abri o aplicativo da câmera de segurança de casa. A porta principal ainda estava fechada, a sala ainda estava arrumada, mas eu sabia que aquela calma logo acabaria.
Olhei para o relógio. 16:10. Em apenas algumas horas, um grupo de pessoas entraria naquele apartamento com a mentalidade de aproveitar. E em apenas algumas horas, eles entenderiam o que é a decepção quando a pessoa que eles tinham certeza que iria cozinhar, de repente desaparece. Recostei-me na cadeira, mexendo lentamente o chá à minha frente. Pela primeira vez em anos, não sentia que estava correndo para agradar ninguém. Eu estava apenas sentada em silêncio, preparando-me para retomar minha vida. Exatamente às 16:30, a câmera na porta principal mostrou a figura familiar de Bruno. Ele abriu a porta, entrou primeiro carregando 2 grandes sacolas de compras. Atrás dele, minha sogra, depois minhas cunhadas. Em seguida, algumas crianças pequenas que entraram correndo como pássaros libertados de uma gaiola. Sentei no café, olhando cada quadro na tela do meu celular e sentindo meu peito gelar lentamente. Minha sogra, assim que entrou, olhou para toda a sala de estar. Sua voz era alta. A casa é bem jeitosa. O Bruno disse que a Laura é muito caprichosa com a limpeza. Minha cunhada riu, concordando. Claro, se não for ela limpar, quem mais? Mulher, a casa tem que estar arrumada. Uma frase leve que foi o suficiente para me fazer rir alto no meio do café. Mulher tem que ser arrumada, mulher tem que cozinhar, mulher tem que servir, mulher tem que se dar ao respeito. Enquanto o homem só precisa ficar no meio, aproveitar tudo e depois fazer um elogio como se isso já fosse uma grande contribuição. As crianças já começaram a correr para lá e para cá. Uma criança subiu no sofá, pisando no encosto creme, que eu cuidava tanto que ninguém podia nem colocar comida em cima. Outra criança jogava as almofadas do sofá. Eu assisti sem expressão. Se isso tivesse acontecido antes, eu já teria entrado em pânico, ligado ou corrido para casa. Mas hoje eu apenas fiquei sentada em silêncio, porque desta vez eu não iria salvar nada. Meu celular vibrou novamente. Bruno, deixei tocar até o fim. Antes de atender, sua voz não estava mais contida como de manhã, mais alta e irritada. Onde você está? Estou na rua. Na rua onde? Acho que isso não é mais importante do que a pergunta se eu vou voltar ou não. Bruno baixou a voz, mas eu podia ouvir claramente o som dos gritos das crianças, a TV ligada alta e a voz da minha sogra chamando alto atrás dele. Laura, não exagera. Todo mundo já chegou. Volta para casa agora. Olhei para o copo à minha frente. Minha voz estava muito calma. Lembro que hoje, de manhã, eu disse com muita clareza. E lembro com muita clareza que você nunca perguntou se eu queria ou não receber este jantar. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, depois rosnou. Você vai deixar toda a minha família sentada aqui esperando? Eu vou deixar toda a sua família entender que eles não têm o direito de pedir comida na minha casa como se estivessem pedindo a uma garçonete. Do outro lado da linha, ouvi o som de algo sendo batido com força na mesa. Talvez Bruno estivesse tão irritado que seu rosto estivesse vermelho. Laura, não exagera. Se você não voltar hoje à noite, tô falando sério, não me culpe, eu ri. Não uma risada de alegria, mas a risada que sai quando alguém finalmente vê todos os truques velhos do oponente. Você tá me ameaçando? Não estou ameaçando, mas lembre-se bem. Quem me forçou a chegar a este ponto não fui eu, foi você. Desliguei o telefone, desta vez bloqueei imediatamente o número dele no meu celular principal. Mudei para o novo chip, coloquei-o num celular reserva e enviei uma mensagem curta para minha mãe. Mãe, hoje à noite a Laura vai para casa da senhora. Por alguns dias. Menos de 1 minuto depois, minha mãe respondeu. Algum problema, filha? Olhei para aquela mensagem por um longo tempo. A mesma pergunta que por anos eu raramente ouvi da família do meu marido. Não onde você está, não o que você está fazendo, mas você está com algum problema? Respondi. A Laura está um pouco cansada. Quero ir para casa. Minha mãe respondeu na hora. Pode vir, filha. A casa está sempre te esperando. Com apenas essa frase, meus olhos arderam. Levantei a cabeça e olhei pela janela de vidro. A rua começava a se iluminar com as luzes. O fluxo de veículos lá fora ainda estava intenso como sempre.
Essa cidade é tão grande, tão movimentada. Mas houve momentos em que senti que não tinha lugar para respirar. Até que minha mãe enviou essas 5 palavras. A casa tá sempre te esperando. Abri o aplicativo para reservar uma passagem de trem-bala para o Rio de Janeiro esta noite, mas depois cancelei. Ir de trem demoraria muito. Mudei para procurar passagens de avião para um voo noturno. Ainda havia alguns assentos. Reservei na hora. Feito. Sentei em silêncio por um momento, sentindo meu coração bater forte e firme. Sem tremor. Sem dúvida, sem culpa. Ao mesmo tempo, a câmera em casa mostrava a cena da minha sogra indo direto para a cozinha. Ela abriu a geladeira e ficou parada, paralisada. Quase consigo imaginar a expressão em seu rosto naquele momento. A geladeira só tinha água mineral, algumas caixas de iogurte que comprei para mim, algumas frutas e algumas sobras simples para nós dois. Não havia a visão de carnes e peixes abundantes como eles imaginavam. Não havia caldo preparado, nem ingredientes picados, nem bandejas com acompanhamentos prontos para cozinhar. Minha sogra se virou e gritou chamando o Bruno. Sua voz era tão estridente que até o microfone da câmera soou distorcido. Cadê a comida? Minha cunhada também correu para a cozinha, abrindo outros armários. Ué, porque não tem nada? As crianças lá fora ainda riam alto, mas os adultos começaram a mudar de expressão. Eu assisti a cena, meus lábios se curvando lentamente. Não apenas por satisfação, mas porque, pela primeira vez, o desconforto não era mais só meu. Pela primeira vez, as pessoas que sempre me consideraram um porto seguro, natural, começaram a sentir o chão tremer sob seus pés. Eles estavam vacilando. A tela do meu celular acendia sem parar. Desta vez, era minha sogra ligando. Depois minha cunhada, depois a outra cunhada. Olhei para cada uma, não atendi. Alguns momentos depois, o grupo da família estava agitado com mensagens. Minha sogra enviou uma mensagem com um tom cheio de raiva. Laura, onde você tá, volte logo. Todo mundo já chegou. Que tipo de nora é essa com um comportamento desse, sem educação? Li algumas linhas daquela mensagem, respirei fundo, peguei minha bolsa e me levantei. Era hora de deixar esta cidade por alguns dias, deixá-los cuidar sozinhos do jantar que eles achavam que eu nasci para servir. Pedi um táxi por aplicativo para o aeroporto quando o céu tinha acabado de escurecer. No caminho ainda abri a câmera de casa. Não sei se para ter certeza de que tudo estava indo como eu esperava, ou se parte de mim ainda queria ver com meus próprios olhos o momento em que toda aquela família seria forçada a enfrentar a realidade que eu suportei sozinha por tanto tempo. Na tela, a sala da minha casa já estava um caos. Minha sogra estava de pé com as mãos na cintura no meio da sala, com o rosto azedo. Minha cunhada ia e voltava entre a cozinha e a sala, verificando cada gaveta. Minha outra cunhada segurava seu filho choroso, a boca não parava de resmungar. As crianças começaram a choramingar pedindo comida, enquanto Bruno estava no meio de todos eles, uma mão segurando o celular, a outra na cintura. Seu rosto era uma mistura de raiva e confusão. Nunca o tinha visto tão nervoso. Normalmente, sempre que parentes vinham, ele estava sempre relaxado. Ele só precisava sorrir, servir uma bebida, sentar para conversar, passar na cozinha de vez em quando para uma pergunta trivial. A parte mais cansativa, mais suja e mais estressante. Eu que suportava. Por isso, ele tinha tempo para ser o filho dedicado, o sobrinho atencioso e o homem com honra na frente de sua família. Esta noite, sem mim por trás, sua imagem calma desmoronou mais rápido do que eu imaginava. Acabara de descer do táxi no aeroporto quando meu celular reserva vibrou. Número desconhecido. Eu sabia que era o Bruno. Fiquei um momento do lado de fora do saguão, olhando para o número piscando por alguns segundos e depois atendi. O filme? A voz de Bruno soava áspera, quase gritando. Onde você está? No aeroporto. Do outro lado, silêncio. Tão silencioso
que eu podia ouvir alguém em sua casa perguntar: conseguiu falar? O que ela disse? Alguns segundos depois, a voz de Bruno soou novamente, tensa como uma corda de violão. Você enlouqueceu? Só por causa de um jantar, você chega a esse ponto? Olhei para o painel de informações de voos à minha frente. Minha voz era neutra, não é por causa de um jantar, mas porque por 3 anos todos vocês acharam que eu tinha a obrigação de cozinhar esse jantar. Laura, não use a palavra vocês comigo. Tô falando a verdade. Ele suspirou pesadamente. Agora volte para casa. Todos estão esperando. Eu não vou voltar. Você. Ele engasgou por um momento, depois mudou de tom. Não mais áspero, mas passando para a persuasão familiar. Tudo bem, eu peço desculpas. Desta vez, o problema foi não ter perguntado a você primeiro. Volta, tá? Depois a gente conversa com calma em casa. Ri baixinho. Acontece que mesmo a essa altura, ele ainda achava que com um simples pedido de desculpas, eu obedeceria e voltaria. Você pede desculpas porque realmente entendeu que tô cansada? Ou porque sua família não tem quem cozinhe? Bruno ficou em silêncio. Seu silêncio foi mais honesto do que qualquer resposta. Eu continuei. Do começo ao fim, você nunca teve pena de mim. Você só sentiu pena porque esta noite eu não estava lá para carregar o seu fardo. Do outro lado, a voz da minha sogra soou estridente. Manda ela voltar. Para onde ela quer ir, tanto faz, mas tem que voltar para cozinhar primeiro. Ouvi aquilo e minhas costas gelaram. Mesmo em um momento como este, o que ela pensava ainda era o jantar. Não porque sua nora foi embora, não que o casamento de seu filho estava por um fio, mas tem que voltar para cozinhar primeiro. Segurei o celular com força. Bruno, escute bem. Eu não vou voltar. Se você se sente envergonhado, se sente mal, se sente que não consegue cuidar da sua família, o problema é seu. A partir de hoje, não considere mais que isso é problema meu. Desliguei o telefone. Desta vez, desliguei o celular reserva. No momento em que a tela escureceu, senti como se meu coração tivesse acabado de encerrar um capítulo muito longo da minha vida. Puxei minha mala e entrei para fazer o check-in. Ao meu redor, pessoas iam e vinham. Anúncios nos alto-falantes soavam regularmente. O som das rodinhas da mala no chão se misturava com o barulho de passos apressados. Ninguém sabia que eu tinha acabado de deixar uma casa em completo caos. Ninguém sabia que precisei de 3 anos para ter a coragem de ir embora assim. Depois do check-in, sentei-me na sala de embarque e liguei novamente meu celular principal. As notificações apareceram em cascata. Mais de 30 chamadas não atendidas. Dezenas de mensagens. O grupo da família continuava agitado. Eu abri. Minha sogra enviou uma série de mensagens de voz. Não precisei ouvir para saber o conteúdo, mas desta vez eu apertei o play. Sua voz era estridente e cheia de raiva. Laura, que ótimo, hein? Que tipo de nora é essa que deixa toda a família do marido passando fome? Onde já se viu uma nora como você? Volte para casa. Agora, a mensagem seguinte era da minha cunhada. Você passou dos limites, Laura. A mamãe já é idosa. Mesmo que você estivesse chateada, deveria pensar nos mais velhos. Minha cunhada mais nova foi mais suave, mas cada palavra ainda me puxava de volta pro mesmo lugar. Mana, volta primeiro, depois a gente conversa. De novo, não deixe o Bruno numa situação ruim. Rolei pra baixo. Uma tia por parte de marido escreveu diretamente no grupo. Mulher casada tem que se dar ao respeito. A família do marido vem para um churrasco e ela faz esse drama todo. Olhei para aquela frase por um longo tempo. Se dar ao respeito. De novo, essas 4 palavras. Uma mulher, assim que começa a se defender, é imediatamente rotulada como sem respeito. Mas se ela se contém constantemente, por mais cansada que esteja, e continua concordando, é elogiada como compreensiva, boa e dedicada. Tirei prints de toda a conversa no grupo. Cada frase, cada indireta, cada coação, cada ordem. Não sei se precisaria disso mais tarde. Mas eu sabia que, desta vez, não deixaria ninguém dizer que fui embora sem motivo. Levantei a cabeça, olhei para a pista de decolagem, do lado de fora da janela de vidro.
As luzes da pista se estendiam em linhas de luz. Um avião se movia lentamente na pista de táxi. Meu coração de repente se sentiu muito leve. Não por estar feliz, mas porque finalmente não precisava mais correr para casa para arrumar uma bagunça que não fui eu quem causou. Não precisava mais fingir ser amigável para manter a harmonia de um grupo de pessoas que nunca preservou minha dignidade. Não precisava mais ficar em uma cozinha abafada engolindo lágrimas. Pela primeira vez em 3 anos, eu tive a permissão de não me importar. E esse sentimento, embora doloroso, me fez sentir viva novamente. O avião decolou às 20h45. Quando a fuselagem tremeu, acelerando na pista e lentamente se elevando do chão, recostei-me na poltrona, observando as luzes da cidade que diminuíam sob a janela embaçada. São Paulo à noite continuava linda, como se nunca houvesse alguém ali que tivesse que engolir lágrimas na cozinha até tarde da noite. Como se nunca houvesse alguém que no apartamento que comprou se sentisse como um inquilino. Fechei os olhos. O som regular do motor do avião fez meu corpo relaxar após um dia tenso, mas minha mente se recusava a descansar. Eu sabia que neste momento, no meu apartamento, o churrasco já deveria ter se transformado em um caos total. Podia até imaginar cada cena. Minha sogra sentada com o rosto azedo, minha cunhada resmungando. A outra cunhada acalmando o filho enquanto reclamava de cansaço. As crianças chorando por comida. E Bruno, pela primeira vez, tendo que ficar no meio daquele caos e entender como era se sentir encurralado. Não abri mais o celular. Não queria ouvir mais nenhuma ofensa. Neste momento, havia vozes que, se ouvidas mais uma vez, seriam suficientes para me puxar de volta para o mesmo círculo vicioso. E eu não queria mais voltar. A comissária de bordo empurrou o carrinho e perguntou se eu queria algo para beber. Pedi apenas um copo de água morna. Segurando o copinho com as 2 mãos, lembrei-me sem querer das noites anteriores em que toda a família do meu marido vinha. Eles terminavam de comer, de rir, de assistir à TV, de criticar e iam dormir. Sobrava eu, sozinha, arrumando tudo, a pia cheia de pratos sujos, a mesa da cozinha grudenta de gordura, o chão cheio de pegadas de crianças, as almofadas do sofá espalhadas. Uma vez, arrumei tudo até quase 1 da manhã, minhas costas doíam tanto que era difícil ficar em pé. Bruno passou, olhou para mim de relance e disse: "Termina logo e vai dormir." Perguntei: "Amor, não vai ajudar?" Ele bocejou: "Amanhã eu tenho que acordar cedo." Lembro que naquela hora fiquei em silêncio, sentindo um aperto no peito, porque se eu falasse mais alguma coisa, ele certamente diria que eu estava contando migalhas de novo. Meu casamento não se desfez por um único golpe, uma única ofensa ou uma traição escandalosa. Meu casamento se desgastou lentamente por pequenas coisas como essa. Pequenas coisas que se repetiram até que um dia olhei para trás e não reconheci mais como eu tinha vivido por 3 anos. Finalmente, o avião entrou em uma área de leve turbulência. A fuselagem tremeu algumas vezes. Uma criança na fileira da frente se assustou e chorou. Sua mãe a abraçou e a acalmou imediatamente. Vi aquela cena e meu coração doeu de repente. Não por pena da criança, mas porque de repente percebi que quando os seres humanos se sentem frágeis, o que mais precisam é de um lugar para serem abraçados e acalmados. Enquanto eu, por 3 anos, fui repetidamente empurrada para suportar tudo sozinha, ninguém me abraçou, ninguém perguntou se eu estava cansada, ninguém disse: "Deixa, eu te ajudo." Até mesmo o homem que dormia ao meu lado estava apenas acostumado a dizer: "Paciência, falta pouco, tá?" Por volta das 21h30, o avião começou a descer. As luzes do Rio de Janeiro apareceram sob as asas, formando um longo colar de luzes, pacífico e familiar. Liguei o celular assim que o avião pousou. O novo chip tinha apenas 2 mensagens, uma da operadora de celular e outra da minha mãe. "Quando pousar, avisa a mamãe, tá? Papai já tá esperando lá fora." Li aquilo e senti um nó na garganta, sempre assim.
Não perguntava o porquê, não me culpava, não me forçava a explicar imediatamente. Apenas simplesmente esperava. Ao puxar minha mala para fora do portão de desembarque, vi meu pai na hora. Ele estava no meio da multidão que esperava, vestindo uma jaqueta cinza que já tinha há muito tempo. Sua postura alta e magra, que eu conhecia bem, seus olhos me procurando. Assim que me aproximei, ele pegou minha mala. Cansada da viagem, filha? Com apenas essa frase, meus olhos arderam. Balancei a cabeça. Laura está bem. Pai. Meu pai me olhou por alguns segundos como se quisesse perguntar mais, mas depois apenas assentiu lentamente. Depois em casa você conta. No carro, encostei a cabeça na janela. O rio à noite não era muito barulhento. Uma brisa fresca entrava pela fresta do vidro. Meu pai colocou uma música instrumental que minha mãe costumava ouvir. Durante todo o trajeto, ele não me forçou a contar nada. Aquele silêncio não me sufocou. Pelo contrário, parecia um cobertor quente me cobrindo depois de dias de frio. Chegando em casa, minha mãe já esperava na porta. Assim que me viu, correu para fora. Entra, filha. Mamãe esquentou uma sopa. Olhei para os pratos na mesa de jantar. Apenas 3 pratos simples. Peixe frito, uma sopa de legumes e couve refogada. Nada sofisticado, nada complicado, sem necessidade de ostentação. Mas assim que me sentei, senti um nó na garganta novamente. Minha mãe me serviu um pedaço de peixe. Come, você emagreceu. Segurei o garfo e a faca com a mão um pouco trêmula. Foi quando percebi que, durante toda aquela noite, o que mais me machucou não foi a imposição da família do meu marido, mas o fato de eu estar tão acostumada com aquela imposição que esqueci como era ser tratada com carinho, algo que deveria ser normal. Depois de comer algumas colheradas, minha mãe perguntou baixinho: você e o Bruno estão com algum problema? Levantei o rosto, olhei para os olhos da minha mãe, cheios de preocupação e ternura. A muralha de defesa que construí durante todo o dia de repente rachou. Larguei o garfo. Minha voz estava rouca. A Laura está muito cansada, mãe. Minha mãe não perguntou mais nada. Ela apenas segurou minha mão. Sim, você já tá em casa. Agora descansa, tá? Uma frase tão simples, mas que fez minhas lágrimas caírem no prato de arroz sem que eu percebesse. Virei-me e as enxuguei rapidamente, mas meus pais viram. Meu pai suspirou, servindo-me um copo d'água. O que quer que tenha acontecido, tudo bem. Nossa família ainda está aqui. Sentei-me no meio da pequena cozinha dos meus pais, ouvindo o som suave dos talheres batendo no prato, sentindo o cheiro da sopa quente e me ouvindo chorar em silêncio. Meu coração parecia ter algo que se partiu e depois se soltou. Esta noite, pela primeira vez em muito tempo, não precisei me preocupar com quem iria bagunçar a casa, não precisei pensar em horários de limpeza, não precisei esperar por uma chamada com ordens. Eu era apenas a filha do meu pai e da minha mãe. E finalmente eu havia chegado a um lugar onde não precisava mais fingir ser forte. Naquela noite, dormi profundamente até quase 9 da manhã, sem pesadelos, sem acordar assustada com o som de uma porta se abrindo. Sem acordar no meio da noite com o som de chinelos sendo arrastados do lado de fora do quarto, o som de uma criança chorando ou a voz da minha sogra pigarreando para que eu me levantasse e fizesse um chá para ela. Ao abrir os olhos, fiquei deitada em silêncio por um momento, olhando para o teto do meu quarto, que me era familiar. A cortina azul clara que minha mãe trocou no ano passado se movia suavemente com o vento. A estante de madeira, perto da janela, ainda guardava meus romances favoritos da época da faculdade. Nada aqui era novo, mas me fazia sentir mais leve do que qualquer lugar luxuoso. Lá fora, mal tinha me sentado quando o celular reserva na minha bolsa vibrou. Peguei-o. Mais de 50 chamadas não atendidas. As mensagens lotavam a tela. A maioria ainda era do Bruno, da minha sogra, das minhas cunhadas. Não me apressei em abri-las. Fui escovar os dentes, lavar o rosto, trocar de roupa e só então desci para a cozinha. Minha mãe estava fazendo mingau. Ao ouvir meus passos, ela se virou e sorriu, suavemente. Já acordou?
Filha, eu assenti. A Laura acordou tarde. Se tá cansada, tem que dormir até se sentir bem. Ela disse isso como se fosse a coisa mais natural do mundo. Puxei uma cadeira e sentei-me à mesa de jantar, observando as costas da minha mãe, ocupada na frente do fogão. Meu coração se sentiu aquecido e ao mesmo tempo dolorido. Aqui eu não precisava explicar muito, não precisava fingir que estava tudo bem. Não precisava ser forte para que os outros me vissem como uma mulher resistente, incrível ou que se dá ao respeito. Meu pai entrou vindo do quintal, trazendo o jornal. Ele me viu e disse apenas: "Hoje fique em casa. Descanse." Respondi baixinho: "Sim, pai." Meus pais não me pressionaram a contar a história imediatamente. Mas o silêncio deles não significava indiferença. Era a maneira deles de esperar que eu estivesse pronta para falar. Depois de tomar o mingau, levei o celular para a varanda dos fundos e abri cada mensagem. A primeira mensagem do Bruno foi enviada quase à meia-noite de ontem. Volte para casa logo. A segunda mensagem: Laura, não crie problemas. A terceira: onde você está? Depois disso, uma série de chamadas não atendidas. Por volta das 21 nhaca, o tom das mensagens começou a mudar. Atende o telefone, vamos conversar com calma. A mamãe está furiosa. Todo mundo também ficou desconfortável. Depois que desliguei o celular, as mensagens se tornaram mais frequentes e confusas. Você me fez perder a face. Toda a família teve que comer macarrão instantâneo e comida de fora. Você está feliz agora? Até quando? Vai ficar acima? Li tudo com o coração tranquilo. Que estranho. Se eu ouvisse frases como essa há um ano, certamente entraria em pânico. Teria me apressado em me culpar, pensando que talvez eu tivesse exagerado, que talvez devesse voltar e explicar. Mas agora, não. Eu não entrei mais em pânico. Apenas vi tudo com mais clareza, claramente, mesmo no meio do caos. O que ele mais se importava ainda era com sua honra, com o desconforto de sua família e com o jantar fracassado de sua família. Enquanto eu, a pessoa que foi forçada a ir embora, continuava sem ser o centro das atenções em nenhuma frase, rolei para baixo e li a mensagem da minha sogra. Que ótimo, hein? Já é casada, mas continua mimada como uma mocinha. Cozinhar para um churrasco e não consegue. Se você ainda tem um pingo de educação, volte e peça desculpas. Ri com amargura. Cozinhar para um churrasco soa tão simples. Mas por trás desse só um churrasco, havia as atividades de ir às compras, escolher os ingredientes, limpar, cozinhar, arrumar a mesa, limpar depois, servir bebidas, acompanhar, conversar, ceder o quarto, suportar críticas e no final ter que sorrir. Todo esse esforço, aos olhos deles, ainda se resumia em 4 palavras: só um churrasco. Abri a mensagem da minha cunhada: você deveria ter pena do Bruno, homem, trabalha fora, já chega cansado, em casa precisa de uma esposa em quem possa confiar. A família do marido vem para um churrasco e você fica com raiva. Li até aí. E a tela, de repente, ficou embaçada. Não porque eu estava chorando, mas porque estava cansada. Cansada de frases como essa que se repetiram por anos. Sempre a mulher que tem que pensar, tem que ser paciente, tem que entender, tem que se dar ao respeito, tem que ser confiável. Enquanto o homem só precisa trabalhar e automaticamente tem o direito de não se envolver nos assuntos domésticos. Desliguei a tela do celular. Naquele momento, um número desconhecido ligou. Suspeitei que fosse o Bruno usando outro celular, então atendi. Sua voz soou imediatamente rouca e pesada. Finalmente você atendeu. Recostei-me na cadeira. O que mais você quer falar? Quero perguntar. Até quando você vai ficar assim? O que eu fiz? Você foi embora daquele jeito, fazendo toda a minha família virar motivo de piada. Fiquei em silêncio por 2 segundos e depois perguntei, muito lentamente: e durante esses 3 anos, quando eu tive que me curvar para servir sua família na minha própria casa, você já pensou que eu estava virando motivo de piada? Bruno engasgou. Não vamos desenterrar problemas antigos de novo. Problemas antigos? Minha mãe tocando nos meus pertences pessoais é um problema antigo?
Seus parentes transformando minha casa em uma pousada gratuita é um problema antigo? Eu ter que limpar a bagunça sozinha toda vez que sua família vem é um problema antigo? E agora você quer que eu engula tudo isso de novo para que tudo fique em paz para você? E depois chame isso de problema antigo também? Minha voz não era alta, mas quanto mais eu falava, mais minha garganta ardia. Do outro lado da linha, um longo silêncio. Então ele baixou a voz. Admito que ontem à noite eu errei. Mas você também não deveria ter agido daquela forma. Ri baixinho. Sempre essa frase. Eu errei, mas você também não deveria. Sempre a responsabilidade dividida ao meio, de forma justa, embora a dor nunca tenha sido dividida igualmente. Bruno, você não entende. O que eu não consigo aceitar não é um único churrasco. É o fato de que você e toda a sua família sempre consideraram tudo que eu fazia uma obrigação. Eu cansei. Ao dizer isso, ouvi a voz da minha mãe me chamando suavemente da varanda. Filha, entra para tomar um suco de laranja. Apenas uma frase simples, mas que fez meu nariz arder. Do outro lado da linha, Bruno também ouviu. Ele ficou em silêncio. Eu continuei. Estou na minha casa. Então, desliguei o telefone. Desta vez minha mão não tremeu mais. Coloquei o celular na mesa. Olhei para o sol brilhando forte no quintal. Um sentimento estranho se instalou no meu peito. Nem satisfação, nem tristeza. Era como se alguém que acabou de sair de um quarto muito abafado finalmente pudesse respirar ar fresco profundamente. E nessa inspiração, comecei a perceber que não estava apenas fugindo de um churrasco. Estava aos poucos saindo de um casamento onde fui mais exigida a me sacrificar do que a ser amada. Naquela tarde, pedi permissão aos meus pais para sair um pouco. Minha mãe não perguntou para onde eu ia. Ela apenas recomendou: se for sair, come alguma coisa primeiro, tá? Assenti, peguei minha bolsa e fui a pé até um café que costumava frequentar perto de casa. Precisava de um lugar tranquilo para pensar no próximo passo. Se fosse apenas uma fuga de alguns dias para desabafar a raiva, eu não teria preparado um novo chip de celular, levado documentos importantes ou tirado prints de todas as conversas no grupo da família. Eu sabia muito bem que este problema já havia ultrapassado o limite da raiva comum. Era o resultado do acúmulo de 3 anos. E se eu não aproveitasse, enquanto minha mente ainda estava clara para organizar tudo, era muito provável que eu fosse puxada de volta para o mesmo caminho com alguns pedidos de desculpas sem convicção, algumas palavras de culpa e algumas lágrimas dos pais. Pedi um chá quente, abri o laptop e comecei a listar tudo. Primeiro, verificar novamente os documentos do apartamento. Segundo, revisar minha conta pessoal. Terceiro, resumir todas as vezes que a família do meu marido veio se hospedar, os custos com comida e os custos de conserto de móveis danificados. Antes, eu fazia isso apenas para me lembrar de não ser tão ingênua. Nunca imaginei que, hoje, cada um daqueles números se tornaria uma prova de quão pesadamente eu carreguei aquela família. Abri anotações antigas. Lá estava tudo registrado em detalhes. Quando minha cunhada trouxe seus 2 filhos e eles ficaram por 4 dias, os gastos com o mercado passaram de 1.500. O custo da lavagem do tapete e da contratação de um serviço de limpeza foi de 600. Quando meu cunhado levou seus amigos para um churrasco e queimou a superfície da mesa de mármore, tive que chamar um polidor que custou quase R$1.000. Quando minha sogra ficou por mais de 1 mês, as despesas da casa dobraram. Sem contar que ela, sem cerimônia, deu vários itens que eu comprei para seus parentes. Rolei por cada linha. Senti um nó na garganta. Antes, eu anotava isso com raiva. Agora, olhando de novo, percebi que o mais assustador não era a quantia de dinheiro, mas o fato de eu estar acostumada a ser esgotada dessa forma por tanto tempo. Meu celular vibrou. Bruno, desta vez não era um número desconhecido. Talvez ele achasse que eu não o bloquearia mais. Olhei por um momento e depois atendi. Sua voz parecia mais cansada do que de manhã.
O que você tá fazendo? Estou ocupada. Quero conversar com calma. Ontem à noite e hoje de manhã não foi calmo o suficiente? Ele suspirou. Laura, sei que você está com raiva. Não tô mais com raiva, só tô ciente. Do outro lado da linha, silêncio. Alguns segundos depois, ele perguntou. O que você quer dizer? Quero dizer que estou vendo este casamento com mais clareza. Você e sua família sempre acharam que eu tinha que cuidar, tinha que ceder, tinha que suportar, até o momento em que recusei. E todos vocês me consideraram a culpada. A voz de Bruno ficou um pouco mais afiada. Não jogue toda a culpa em mim. Não preciso jogar, a culpa já está aí. Fechei o laptop, olhei para fora. Os veículos ainda passavam, a luz do sol da tarde começava a diminuir. Tudo lá fora ainda estava normal. Apenas minha vida estava tomando uma direção diferente. Bruno continuou, com a voz mais baixa. Não nego que tenho minha culpa, mas você também tem que entender. Eles são meus pais, meu irmão, minha irmã. Eu entendo, porque eu entendo, por isso fui paciente por 3 anos. Porque eu entendo, por isso abri a porta da minha casa para eles várias vezes. Porque eu entendo, por isso cozinhei, limpei, sorri e tentei ser a esposa que não te envergonharia. Eu entendi tanto que esqueci de me entender. Ao dizer a última frase, senti minha voz embargar. Havia palavras que só doíam quando ditas. Bruno ficou em silêncio por um bom tempo. Então ele perguntou, o que você quer? Sentei-me ereta. Esta era a primeira vez, depois de tanto tempo, que ele me perguntava isso. Não o que você quer que eu faça, mas o que você quer? Respondi lentamente. Eu quero ser respeitada. Quero que minha casa não seja transformada em um ponto de parada sem condições. Quero que cada decisão que afete minha vida envolva minha voz. Quero que, quando você estiver entre mim e sua família, pelo menos perceba que você é meu marido primeiro. Bruno riu muito baixo, mas não soou feliz. E se eu não puder fazer tudo isso, como fica? Fiquei em silêncio por um momento e depois disse, sinceramente, então eu terei que pensar na minha própria vida. Do outro lado, silêncio novamente. Desta vez, o silêncio foi mais longo, mais pesado. Eu sabia que ele estava começando a entender, não a entender que eu estava com raiva, mas a entender que eu realmente poderia sair deste casamento. Antes de desligar, Bruno disse apenas uma frase. Me deu um tempo, não respondi, nem concordando nem recusando. Apenas desliguei o telefone e abri o laptop novamente, continuando meu trabalho. Desta vez, não o fiz com lágrimas. Fiz com a clareza de pensamento de alguém que finalmente aprendeu a se colocar em primeiro lugar. Não sei se este casamento ainda pode ser salvo, mas sei de uma coisa. Seja qual for o resultado, não voltarei a ser a pessoa que eu era. Naquela noite, assim que cheguei em casa, vi minha mãe sentada na sala de estar, descascando uma laranja. Meu pai lia o jornal ao lado dela, os óculos de leitura um pouco escorregados. De vez em quando ele olhava para mim e voltava a ler. O ambiente da casa continuava calmo, como sempre. E foi exatamente essa calma que fez meu coração pesar. Sentei-me ao lado da minha mãe, peguei um gomo de laranja que ela já havia descascado e senti minha garganta seca. Minha mãe olhou para mim. Já falou com o Bruno. Eu assenti, já. E como foi? Sorri com amargura. Ainda na mesma, mãe. Ele pediu um tempo. Minha mãe ficou em silêncio por um momento e depois perguntou, muito baixinho, e você? Ainda quer esperar? Essa pergunta me deixou paralisada. Já pensei muito na minha sogra, no Bruno, no apartamento em São Paulo, no dinheiro e em todo o tratamento injusto. Mas nunca tinha realmente me perguntado. Eu ainda queria esperar? Olhei para minhas mãos. Por todos esses anos eu esperei muito. Esperei que o Bruno entendesse. Esperei que ele não fosse mais indiferente. Esperei que minha sogra parasse de se intrometer. Esperei que seus parentes conhecessem seus limites. Esperei que minha paciência fosse valorizada. Continuei esperando até que eu mesma me cansei. Disse baixinho. A Laura não sabe, mãe. Meu pai colocou o jornal na mesa, sua voz calma. Se não sabe, vá com calma. Mas uma coisa você precisa lembrar.
Não se force a voltar para um lugar que te cansa, só por medo de decepcionar os outros. Fiquei sentada em silêncio. As palavras do meu pai não eram ríspidas, nem impositivas, mas cada uma delas parecia cair exatamente na parte mais dolorida do meu coração. Todo esse tempo eu sempre tive medo. Medo de que, se eu fosse firme, os outros me julgassem egoísta. Medo de que, se eu recusasse o Bruno, perdesse a face. Medo de que, se eu fosse embora, as pessoas dissessem que eu era uma nora incompetente. Tive medo de muitas coisas, exceto uma. Nunca tive medo por mim mesma. Naquela noite, não consegui dormir. Abri o álbum de fotos no meu celular. Havia uma foto de quando o Bruno e eu tínhamos acabado de receber as chaves do apartamento. Eu estava no meio da sala vazia, segurando um buquê de mosquitinhos brancos. Meus olhos sorriam até se curvarem. Bruno estava ao meu lado, um braço em volta dos meus ombros, o outro levantando a chave. Naquele momento, eu realmente acreditava que teria uma família. Não apenas um casamento no papel, mas um lugar onde duas pessoas construiriam um lar juntas. Rolei para outras fotos. A foto da mesa de jantar que arrumei na primeira vez que recebi os pais do Bruno. Uma foto minha sorrindo ao lado dos pratos que eu mesma cozinhei. Uma foto do Bruno sentado no meio dos seus parentes, levantando um copo, enquanto eu atrás dele trazia mais comida. Olhando cada foto, de repente percebi uma verdade fria. Em muitas fotos eu estava lá, mas não era realmente vista. Eu era sempre a pessoa à margem, que trazia os pratos, que arrumava, que garantia que a foto da família ficasse perfeita. Enquanto meus sentimentos, meu cansaço, minha tristeza nunca entraram naquela moldura. Na manhã seguinte, acordei com o toque do telefone, número desconhecido. Hesitei por um momento e depois atendi. A voz da minha sogra soou estridente e afiada como uma faca. Laura, que ótimo, hein? Sentei-me ereta. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela continuou. Nunca vi uma nora tão atrevida como você. Indo embora assim na maior tranquilidade, deixando seu marido sozinho se virando. Você sabe que ontem à noite as pessoas riram da minha família? Fiquei em silêncio por um momento e depois perguntei: riram da sua família? Ou riram de mim? Você ousa perguntar? Por que não ousaria? Desde o início, todo mundo entrou na minha casa, pediu comida, escolheu o quarto, me mandou comprar isso e aquilo sem nunca perguntar se eu concordava. Agora que tudo deu errado, por que todo mundo só consegue me culpar? Ela engasgou e sua voz se elevou. Você é a nora, tem que saber suas obrigações. Eu criei o Bruno. Agora que ele tem uma esposa, a esposa não pode ajudar a carregar o fardo da família? Segurei o celular com força. Carregar o fardo não significa deixar toda a sua família subir na minha cabeça. Todo esse tempo, eu já fui paciente o suficiente. Eu respeito a senhora, porque a senhora é a mãe do Bruno. Mas não confunda esse respeito com o direito de mandar em tudo. Do outro lado da linha, silêncio. Talvez ela não esperasse que eu falasse tão abertamente. Alguns segundos depois, sua voz ficou mais baixa, mas mais fria. Certo. Se você já falou assim, eu também vou falar. Se você ainda quer ser a esposa do Bruno, tem que voltar e pedir desculpas. Senão aquela casa, aquela família, não espere mais poder entrar. Ao ouvir isso, de repente, ri. Uma risada muito baixa, mas a risada de alguém que finalmente entendeu que o oponente nunca a considerou como família. Se fosse família, como poderia me expulsar do apartamento que comprei com quase todo o meu dinheiro? Disse lentamente, cada palavra clara. Pode ficar tranquila, senhora. Se eu vou entrar naquela casa de novo ou não, não é a senhora que decide. E talvez eu também deva informar a senhora que aquela casa não é um lugar onde qualquer um pode entrar e sair como bem entende. Muito menos expulsar alguém. Desliguei o telefone. Meu coração batia forte, mas diferente do normal. Desta vez eu não tremi. Sentei-me em silêncio na cama,
Respirei fundo e abri o laptop. Comecei a verificar novamente todos os documentos, o apartamento, a escritura, os comprovantes de transferência, os detalhes da contribuição financeira. Eu não queria mais falar com emoção. Queria que a partir de agora tudo fosse claro. Já era hora das pessoas que se acostumaram a usar o pretexto da obrigação para pressionar entenderem que, além da obrigação, também existem limites. Existe o preto no branco e existe um preço a ser pago por subestimar uma mulher por tanto tempo. Sentei-me em frente ao laptop por quase 2 horas. A tela brilhante exibia números, datas e cópias dos documentos de compra e venda do apartamento de forma clara e fria. Abri cada pasta, contrato de compra, comprovante de transferência, cronograma de pagamento das prestações do banco, o arquivo do Excel que eu havia criado para controlar as despesas da casa. Tudo ainda estava intacto. E quanto mais eu olhava, mais achava graça de mim mesma nos últimos 3 anos. Fui tão meticulosa, tão cuidadosa, derramei quase toda a minha energia, dinheiro e tempo naquela casa. Mas houve momentos em que ainda me senti encurralada, a ponto de ter que me perguntar se eu estava sendo exagerada só por não querer cozinhar para 16 pessoas. Naquele exato momento, meu celular vibrou. Bruno. Desta vez, olhei para o nome dele na tela por um bom tempo antes de atender. Sua voz estava rouca. Você já falou com a mamãe? Já. Você precisava falar daquele jeito com uma pessoa mais velha? Recostei-me na cadeira. Precisava. Você sabe que a mamãe agora está furiosa? Eu sei. E você sabe como eu vivi por 3 anos? Do outro lado da linha, silêncio. Não lhe dei tempo para se esquivar. Bruno, você quer conversar com calma, não é? Hoje vou ser direta, só uma vez. Eu não fui embora por causa de um churrasco. Fui embora porque, por 3 anos, sua família entrou na minha vida como se aquela fosse a casa deles. Fui embora porque toda vez que meus limites eram desrespeitados, você apenas assistia em silêncio. Fui embora porque você se aproveitou tanto dos meus serviços que passou a considerá-los uma obrigação. Bruno suspirou pesadamente. Eu não imaginava que o problema era tão sério. Eu ri. Claro que você nunca sentiu que era sério, porque quem estava na cozinha não era você. Quem limpava a bagunça não era você. Quem tinha os pertences pessoais tocados pela sogra, quem era julgado pelos parentes, quem tinha o sofá pisoteado pelas crianças, quem era feito de empregado na própria casa também não era você. A voz de Bruno enfraqueceu. Eu sei que errei. Não preciso que você diga isso só por formalidade. Preciso que você entenda onde está o seu erro. Você não me bateu, não me xingou, mas você me deixou ser esgotada. Às vezes, isso é mais assustador. Do outro lado, um longo silêncio. Desta vez, pude ouvi-lo engolir em seco. Talvez só agora ele estivesse realmente começando a ver as coisas que sempre evitou. Ele perguntou baixinho. Você quer o divórcio? A pergunta ecoou pelo telefone, caindo no meu quarto silencioso, fazendo meus dedos pararem sobre o teclado. Olhei para a tela do laptop, a fileira de números sobre a entrada, as prestações e os custos da decoração ainda estava lá. Clara, rígida, sem emoção. Disse muito lentamente. Eu ainda não falei em divórcio, mas também não quero voltar a ser como antes. Bruno pareceu suspirar aliviado, mas não o deixei entender mal que aquilo era um sinal para continuar me persuadindo. Vou te dizer claramente. A partir de agora, se você ainda quiser conversar, converse com respeito. Não do jeito que sua mãe grita, que sua irmã força, enquanto você no meio me manda ceder. E não existe a possibilidade de eu voltar só para manter a honra da sua família. A voz de Bruno soou estranha. Você está realmente fazendo contas comigo agora? Fechei os olhos lentamente. Mesmo a essa altura, ele ainda usava a expressão fazendo contas. Como se tudo o que eu disse fosse apenas sobre dinheiro, ganhar ou perder. Bruno, eu não estou fazendo contas. Estou me salvando. Do outro lado, não houve resposta. Abri o arquivo da escritura do apartamento, rolei até a parte da proporção de propriedade e continuei. Minha voz estava
tão calma que eu mesma me surpreendi. E para que você não se esqueça, o apartamento no Morumbi, a principal contribuição foi minha e dos meus pais. A escritura, os comprovantes de transferência, o cronograma de pagamento, guardei tudo. Não deixe sua mãe pensar que ela tem o direito de me expulsar de lá. Do outro lado do telefone, Bruno pareceu engasgar. Você está falando da casa desse jeito comigo? Deveria ter falado assim desde o início. Bruno, meu erro durante esses 3 anos foi ter sido muito cerimoniada para ser clara. Sempre pensei que, se eu fosse direta, te magoaria. Mas acontece que, quanto mais eu ficava em silêncio, mais sua família se aproveitava. Desta vez, ele não reagiu imediatamente. Pude ouvir um silêncio muito longo, como se ele estivesse sentado sozinho naquela casa familiar. Mas pela primeira vez, se sentindo um estranho, momentos depois ele perguntou: "O que você quer que eu faça?" Olhei para o caderno aberto ao meu lado. Desde amanhã, eu já havia escrito algumas linhas. Não para forçá-lo, mas para que eu mesma não cedesse e não fosse prolixa. Eu quero que você faça 3 coisas. Primeiro, deixe claro para sua mãe e toda a sua família que aquela casa não é um lugar onde eles podem simplesmente chegar com um grupo quando quiserem. Segundo, a partir de agora, toda visita precisa da minha aprovação primeiro. Terceiro, você precisa entender e admitir que eu não tenho obrigação de servir sua família. Eu sou sua esposa, não a chefe de logística de todos os seus parentes. Terminando de falar, ouvi a porta da varanda se abrir lentamente. Minha mãe trouxe um copo de água morna, colocou suavemente na mesa e saiu sem dizer nada. Ela não perguntou. Apenas se preocupou que eu estivesse sentada há muito tempo e com sede. Olhei para as costas dela. Meu coração doeu. Do outro lado da linha, Bruno disse: "Para essas coisas, preciso de tempo. Eu te dei 3 anos." Essa frase, assim que saiu da minha boca, nos deixou em silêncio. Não pretendia magoá-lo, mas era verdade. Por 3 anos, eu já lhe dei tempo demais para perceber, para mudar, para ficar do lado do nosso casamento. Em troca, o que recebi foi um churrasco para 16 pessoas, organizado sobre a minha cabeça como uma ordem. Momentos depois, Bruno disse com uma voz muito baixa: "Certo, vou falar com a mamãe, vou ver até onde você consegue ir. Não prometo nada agora. Eu também não preciso de promessas, só vou observar suas ações." Desliguei o telefone e fiquei sentada em silêncio por um longo tempo. Do lado de fora da janela, o sol da tarde já havia se posto. Dentro do meu coração, também não havia mais nenhuma tempestade. Apenas uma sensação fria, clara e certa. Eu sabia que, a partir daquele momento, meu casamento havia entrado em uma nova fase. Uma fase onde eu não seria mais a pessoa que continua recuando para que os outros possam avançar. Na manhã seguinte, mal tinha acabado de tomar o café da manhã quando Bruno ligou. Olhei para o nome dele na tela por um bom tempo antes de atender. Sua voz estava muito rouca, como se não tivesse dormido a noite toda. "Você pode voltar um pouco?" Não respondi na hora. "Pra quê? Tem algumas coisas que acho que você precisa ver com seus próprios olhos." Franzi a testa. Falei logo. Do outro lado, um silêncio de alguns segundos. Só então ele disse: "Minha mãe e a Renata estão brigando. Desde ontem à noite até agora, a casa tá um caos. O apartamento também ficou uma bagunça. Ri com amargura. Só agora você sabe usar a palavra bagunça? Antes, toda vez que eu limpava até ficar exausta, você só dizia: em um minutinho você resolve." Perguntei de novo: "Então você quer que eu volte para ver que você não está exagerando? Para ver o caos que sua família fez?" "Não, não é isso." Sua voz enfraqueceu. "Quero que você volte pra gente conversar com clareza." Recostei-me na cadeira. Meus olhos olhavam para o quintal ensolarado. Alguns vasos de buganvílias que minha mãe plantou balançavam suavemente ao vento. A vista pacífica deixou meu coração ainda mais certo de uma coisa: eu não queria voltar só porque fui puxada por alguém. Se eu voltasse, teria que ser por minha própria iniciativa. "Eu vou voltar", disse lentamente.
mas não para pedir desculpas, nem para voltar a ser a faxineira. Bruno respondeu apressadamente: eu sei. Desta vez, eu sei. Não falei mais nada. Depois de desligar, avisei meus pais. Minha mãe apenas perguntou: você tem certeza que quer voltar? Eu assenti. Preciso pegar alguns documentos e coisas pessoais. Meu pai ficou sentado em silêncio por um momento e depois disse: o pai vai. Junto. Olhei para ele. Não precisa, pai. Precisa, ele respondeu secamente. O pai não vai entrar na sua casa. Só vou esperar lá embaixo. Uma frase simples que fez meu peito se aquecer. Eu sabia que meu pai não confiava mais na família do meu marido. Ele não ficaria tranquilo me deixando entrar sozinha no lugar que me feriu. Na viagem de volta do Rio de Janeiro para São Paulo, quase não dormi. Não por preocupação, mas porque na minha cabeça eu estava preparando cada frase que iria dizer. Havia coisas que, uma vez decididas a enfrentar, não podiam mais ser guiadas pela emoção. Tinha que ser claro, consciente e suficientemente frio. Naquela tarde, meu pai me levou até o saguão do prédio. Ele não desceu do carro, apenas se virou para mim. Se acontecer alguma coisa, liga pro pai. Eu assenti. Sim. Quando cheguei à porta do apartamento, já conseguia ouvir o som de uma discussão lá dentro. Não muito alta, mas o suficiente para saber que o clima não estava bom. Toquei a campainha. Quem abriu a porta foi o Bruno. Assim que me viu, seus olhos ficaram fixos. Em menos de 2 dias, ele parecia muito mais velho. Sua camisa estava amassada, sua barba por fazer, seus olhos cansados e vermelhos. Mas o que mais me chamou a atenção não foi ele, mas a cena atrás dele. Minha sala de estar estava quase irreconhecível. Embalagens de salgadinhos espalhadas pela mesa, almofadas do sofá no chão. Havia uma mancha marrom na superfície do sofá. O chão estava cheio de pegadas de crianças. Um canto da parede perto da estante da TV estava até rabiscado com giz de cera. Fiquei parada por alguns segundos. Não por surpresa, mas porque ver com meus próprios olhos ainda era mais doloroso. Por 3 anos, toda vez que os parentes do meu marido vinham, eu sempre, em silêncio, arrumava tudo até voltar ao normal. Eu arrumava rápido demais, limpo demais, organizado demais, de modo que o Bruno nunca via claramente as consequências que sua família causava. Hoje, finalmente, ele viu. Minha sogra saiu da cozinha. Assim que me viu, seu rosto azedou. Ah, você ainda sabe o caminho de volta? Olhei para ela sem piscar. Eu voltei para pegar minhas coisas. Minha resposta a deixou em silêncio por um momento. Talvez ela esperasse que eu fosse mais branda, mais formal, mas eu não estava mais com humor para isso. Minha cunhada também se levantou da sala, sua voz cínica. Que ótimo, hein? Você some por um tempinho e a casa toda vira um caos. Virei-me para ela. A casa toda virou um caos, porque não tem mais ninguém disposto a carregar o fardo no lugar dos outros. Renata me fuzilou com o olhar. Você fala com uma facilidade. Por que não? Todo esse tempo, toda vez que vocês vinham, alguém perguntou se eu estava cansada? Alguém pensou que este apartamento é o meu lar, não uma pousada gratuita? Alguém sentiu que bagunçar, pedir comida e se hospedar em bando me dava trabalho? O clima na sala congelou. Minha sogra bateu na mesa com força. Você fala com os mais velhos desse jeito? Olhei diretamente para ela. Tô falando normalmente. Acontece que esta é a primeira vez que não fico mais em silêncio. Bruno, que estava ao meu lado, parecia que ia intervir. Mas eu levantei a mão. Amor, não fala. Deixa eu resolver. Dei mais um passo, olhando para a sala, que um dia cuidei em cada detalhe. Então, me virei para o Bruno. Você disse que eu tinha que voltar para ver com clareza, não é? Eu já vi. Vi com mais clareza do que nunca. Sem mim, sua família não consegue nem organizar um churrasco. Não consegue manter uma casa minimamente decente. Mas, por 3 anos, todos vocês consideraram tudo o que eu fazia como algo natural. Minha voz não era alta, mas cada palavra caía como um prego. Nem o Bruno conseguiu refutar. Ele apenas ficou lá, com o rosto pálido. Eu sabia que desta vez ninguém mais poderia usar a frase "é só um churrasco" para encobrir o problema, porque o campo de batalha estava ali visível diante dos olhos deles. E era esse campo de batalha que
Todo esse tempo, eu limpei sozinha. Minha sogra estava de pé no meio da sala de estar, o rosto vermelho de raiva. Ela me olhava como se visse uma completa estranha. Não, talvez mais. Exatamente esta era a primeira vez que ela realmente me via. Não como a nora que sabe cozinhar, sabe limpar e sabe baixar a cabeça, mas como alguém que saiu da posição que ela costumava comandar. Ela apontou para mim. Você fala com uma facilidade. Se não fosse por você, acha que esta casa não funcionaria? Olhei diretamente para o dedo indicador apontado para o meu rosto, depois levantei o rosto para encará-la. Esta casa continuaria funcionando, só que não haveria mais ninguém para limpar silenciosamente as consequências dos atos de todos. Minha cunhada sorriu com cinismo. Você fala como se fosse a que mais sofreu. Ninguém aqui vive uma vida fácil. Eu assenti. É verdade. Cada um tem seus sofrimentos. Mas os sofrimentos de vocês não são uma desculpa para jogar a parte de vocês sobre a minha cabeça. Bruno ainda estava parado ao meu lado. Sua mão se fechou e depois relaxou. Eu sabia que ele se sentia pressionado. Talvez esta fosse a primeira vez na vida dele que ele foi tirado da posição segura de mediador. Não havia mais lugar para se esconder atrás de frases como cede um pouquinho, tá? Ou é família. Não, vamos fazer disso um problemão. Hoje, ele teria que escolher enfrentar ou perder tudo. Coloquei minha bolsa na cadeira, abri o zíper e tirei uma pasta fina. O olhar de Bruno mudou na hora. Ele olhou fixamente para a pasta na minha mão, como se já pudesse adivinhar o que eu ia fazer. Minha sogra franziu a testa. O que você trouxe aí? Eu trouxe algo que já deveria ter explicado há muito tempo. Coloquei a pasta na mesa. Minha voz era muito neutra. Antes de continuarmos a conversa sobre obrigações, sobre a família do marido, sobre como eu devo me dar ao respeito, talvez seja melhor falarmos sobre este apartamento primeiro. A sala inteira ficou em silêncio. Bruno deu um passo à frente. Laura, virei-me para ele. Você disse que queria conversar com clareza. Hoje vamos deixar tudo claro. Abri a pasta. Tirei uma cópia da escritura, do contrato e dos comprovantes de transferência. Um por um, coloquei-os organizadamente sobre a mesa. O preço total desse apartamento, quando foi comprado, foi de mais de R$ 2 milhões. Desse valor, meus pais ajudaram com o RAM, 2 milhões. Eu coloquei mais de R$ 500 mil das minhas economias. A parte da sua família foi de R$ 50 mil. Parei por um momento. As prestações do banco, todo mês, quem paga a maior parte sou eu. O ar na sala parecia ter sido sugado. Minha sogra piscou, incrédula. Minha cunhada olhou para a pilha de papéis, depois para o Bruno, e o rosto do Bruno estava pálido. Olhei para eles um por um e continuei. Na escritura, a proporção de propriedade está registrada de forma muito clara. Eu tenho 99%, o Bruno tem 1%. A voz da minha cunhada se elevou. Impossível. Por que impossível? Eu nunca escondi isso. Só que antes eu não queria trazer à tona a questão do dinheiro para não envergonhar ninguém. Vocês se acostumaram comigo em silêncio, então pensaram que eu não tinha limites. Minha sogra bateu na mesa. Você está usando dinheiro para ameaçar quem? Não estou ameaçando, só estou dizendo a verdade. E a verdade é que este apartamento não é um lugar onde qualquer um pode entrar, mandar e muito menos me expulsar. Chegando aqui, virei-me para olhar diretamente para minha sogra. Quando a senhora disse que se eu ainda quisesse ser a esposa do Bruno, teria que voltar e pedir desculpas, senão não poderia mais entrar nesta casa. A senhora falou com muita autoridade, mas a senhora se esqueceu de uma coisa. Esta não é a sua casa. Assim que terminei de falar, minha sogra se levantou. Ela tremia de raiva. Você é uma atrevida. Não sou atrevida. Só não quero mais ficar em silêncio. Ela se virou pro Bruno. Você fica aí parado, deixando sua esposa ser atrevida com toda a sua família? O corpo de Bruno enrijeceu. Olhei para ele esperando. Desta vez, não queria falar por ele. Precisava que ele respondesse. Bruno abriu a boca e fechou novamente. Momentos depois, sua voz saiu rouca. Mãe? A Laura não está errada. Essa frase caiu como uma tesoura.
cortando o clima já até. Paralisada, minha cunhada, boquiaberta, até eu fiquei em silêncio por um momento. 3 anos. Quantas vezes eu desejei que ele ficasse do lado da verdade, mesmo que fosse só uma vez? Acontece que só quando tudo já estava em ruínas, como agora, ele conseguiu dizer. Talvez não fosse tarde demais para ele, mas já era muito tarde para mim. Minha sogra virou-se bruscamente para o Bruno. O que você disse? Bruno olhou para a mãe, depois para a pilha de papéis na mesa e finalmente para a sala bagunçada. Talvez ele também estivesse revendo os últimos 3 anos de uma maneira diferente. Eu disse que nós passamos dos limites com a Laura. Todo esse tempo ela já aguentou demais. A mãe dele riu alto, mas a risada soou forçada. Aguentou o quê? Ela é sua esposa. É obrigação dela. Bruno fechou os olhos, como se tivesse acabado de ser esbofeteado por aquela frase familiar. Eu não me surpreendi. Do início ao fim, minha sogra nunca me viu como um indivíduo. Ela só via o papel de nora. E como nora, tinha que saber trabalhar, ser paciente e aguentar. Doença ou cansaço não importavam. Dobrei os papéis e os coloquei de volta na pasta. Agora tudo está claro. Eu voltei não para brigar. Voltei para pegar minhas coisas, documentos pessoais, conversar de uma vez por todas. A partir de agora, se alguém quiser vir a este apartamento, precisa da minha aprovação. Se alguém achar isso difícil de aceitar, é melhor não vir mais. Terminando de falar, virei-me e fui direto para o quarto. Atrás de mim, ouvi minha sogra ofegar de raiva. Minha cunhada resmungou, insatisfeita, e Bruno chamou meu nome baixinho. Mas eu não parei. Abri a porta do quarto, olhei para o espaço que já foi o meu lugar mais pessoal e meu coração gelou. O guarda-roupa estava entreaberto, alguns travesseiros bagunçados. O chale que eu pendurava na cadeira havia caído no chão. Abaixei-me para pegá-lo. Tirei a poeira da ponta do tecido. Naquele momento entendi com muita clareza. Havia coisas que, uma vez violadas repetidamente, mesmo que recuperadas, nunca mais seriam inteiras como antes. Como a confiança, como um casamento, como este quarto. Puxei a mala para o meio do quarto e comecei a fazer as malas. Cada movimento meu era lento e organizado, sem tremer, sem pânico. Peguei as roupas que precisava, o laptop, a caderneta de poupança, documentos pessoais e algumas joias que minha mãe me deu. E a caixa de cosméticos que eu costumava usar, olhando para ela, lembrei-me da primeira vez que minha sogra veio. Ela abriu a gaveta da minha penteadeira, balançando a cabeça. Menina, quanta coisa! Já tem marido, se arruma bonita para quem mais? Na época, eu apenas sorri sem graça. Agora, pensando bem, os sinais já estavam lá desde o início. Só que quando ainda se está apaixonado, ainda se quer preservar. As pessoas costumam se enganar pensando, deixa pra lá. Na sala de estar, a voz da minha sogra continuava a ser ouvida. Às vezes alta, às vezes baixa, às vezes culpando, às vezes se lamentando, mas a essência era sempre a mesma. Ela se sentia ofendida. Sua nora ousou se rebelar e sua posição foi desafiada. Eu não estava mais ouvindo. E também não queria mais ouvir. Por 3 anos, eu já ouvi o suficiente. Abri a pequena gaveta ao lado da cama, peguei uma pilha de recibos que eu havia grampeado. A maioria era de consertos de coisas na casa depois que os parentes do meu marido vinham. Havia um pé de abajur quebrado, o tapete manchado de vinho, um conjunto de pratos de cerâmica com 3 peças quebradas e até o recibo do serviço de limpeza do sofá depois que um sobrinho fez xixi nele. Cada despesa não era muito grande, mas somadas, os números eram suficientes para fazer qualquer um entender que uma simples visita de cortesia nunca era apenas sobre sentimentos. Era dinheiro, esforço, tempo, cansaço e danos que se acumulavam pouco a pouco. A porta do quarto se abriu de repente. Bruno estava lá. Ele não entrou na hora, apenas ficou na soleira. Vendo-me fazer as malas, seus olhos estavam muito cansados. Eu não me virei.
Se você entrou para me convencer a ficar, não precisa. Sua voz estava rouca. Eu não tenho coragem. Ouvi essas duas palavras e senti um gosto amargo. Não tenho coragem. Não quero. Talvez agora ele percebesse o quão longe eu tinha ido. Ele deu 2 passos para dentro, parando ao lado do guarda-roupa. Laura, eu ainda não olhei. Pode falar. Eu peço desculpas. Dobrei um suéter na minha mão, coloquei-o na mala e só então respondi. Você já pediu desculpas, mas desta vez é diferente. E ri muito baixo. Diferente em quê? Diferente porque desta vez eu realmente vi. Essa frase fez minha mão parar por um momento. Virei-me para ele. Seu rosto estava pálido. Seus olhos não mostravam mais o ego ou a raiva de quando eu fui embora. Também não havia mais a persuasão superficial de antes. Em seus olhos, agora havia uma decepção real. Talvez porque pela primeira vez ele foi deixado sozinho no meio do caos que ele sempre considerou assunto meu. Ele olhou ao redor do quarto, sua voz baixou. Eu não sabia que você já tinha aguentado tanto. Olhei para ele por um longo tempo e perguntei. Ou você sabia, mas achava que era mais confortável para você? O rosto de Bruno se contraiu. Ele não respondeu na hora. Seu silêncio, desta vez, não era mais uma fuga, mas como se ele tivesse sido empurrado para um canto onde não podia mais negar. Finalmente ele se sentou na beira da cama. Suas mãos estavam entrelaçadas, talvez os dois. Essa resposta doeu mais no meu coração do que quando ele ficou com raiva. Gritou ou me acusou de exagerar. Porque pelo menos agora ele parou de mentir. Respirei fundo. Você sabe o que é mais assustador? Não é sua mãe ser difícil, não são seus irmãos serem indiferentes, mas o fato de você ver tudo e ainda assim escolher me deixar aguentar. Ele abaixou a cabeça, eu continuei. Cada palavra caía lenta e pesada. Você usou a minha bondade para manter a sua honra. Você usou a minha energia para manter a harmonia da sua família. Você usou a minha paciência para seu filho, o irmão e o sobrinho perfeito. Só há um papel que você não desempenhou bem. O papel de marido. Bruno cerrou os punhos com força. As juntas dos seus dedos ficaram brancas. Momentos depois ele levantou a cabeça. Eu sei que agora falar qualquer coisa já é tarde demais. É verdade, respondi na hora. Já é tarde demais. Lá fora, a voz da minha sogra soou mais alta. Bruno, você ainda está aí dentro? Fazendo o quê? Manda ela sair. Vamos conversar até resolver. Eu e o Bruno ficamos em silêncio. O contraste me fez achar graça, mesmo a essa altura. A mãe dele ainda achava que tudo poderia ser resolvido me arrastando para a sala para ser julgada, forçada a admitir a culpa e pressionada a ceder. Mas não, eu não sairia mais como ré. Fechei a mala. O som do zíper foi firme. Bruno viu meu movimento, sua voz soou estranha. Você realmente quer ir tão longe? Coloquei a mão na alça da mala. Ninguém quer que o casamento chegue a esse ponto, mas eu não posso continuar vivendo como antes só para manter o status de marido e mulher. Ele se levantou. Eu vou mudar. Olhei para ele. Desta vez, não me senti mais abalada. Talvez porque essa frase tenha vindo tarde demais. Ou talvez porque durante esses 3 anos eu já mudei demais. De uma garota que sempre pensava, basta se esforçar um pouco mais, para uma mulher que entende que se apenas uma pessoa se esforça, o casamento é apenas uma casca vazia. Respondi com muita calma. Você pode mudar, mas sua mudança não é mais a condição para eu voltar. Ele me olhou surpreso. Talvez essa tenha sido a frase que ele menos esperava. Porque antes, todos os problemas entre nós sempre giravam em torno de um eixo. Ele prometia, eu cedia. Eu me rendia mais uma vez. Desta vez, não. Puxei a mala até a porta, passando por Bruno, parei por um momento. Há coisas que quebram, mas ainda podem ser consertadas. Mas há coisas que, uma vez rachadas tão profundamente, mesmo que remendadas, nunca mais serão inteiras. Terminando de dizer, saí. A sala de estar ficou em silêncio na hora. Todos os olhares se voltaram para mim. Minha sogra estava sentada no sofá, as costas retas, o rosto tenso. Minha cunhada de braços cruzados, a outra abraçando o filho e de pé ao lado. Olhei ao redor da minha casa pela última vez e disse com a voz clara, não alta, mas o suficiente para todos ouvirem,
Hoje eu levo minhas coisas. A partir de agora não voltarei aqui, a não ser por assuntos importantes. Meu problema com o Bruno nós resolveremos sozinhos. Mas uma coisa que eu disse no início, eu não devo um pedido de desculpas a ninguém nesta caça. Toda a sala de estar ficou em completo silêncio após a minha frase. Ninguém se pronunciou imediatamente. Talvez porque não esperassem que eu falasse com tanta firmeza. Ou talvez porque, pela primeira vez, perceberam que a mulher que sempre esteve silenciosamente na cozinha, limpando a bagunça deles, suportando críticas e ordens, na verdade não era tão fraca quanto eles pensavam. Foi minha sogra quem quebrou o silêncio primeiro. Ela apoiou as mãos na mesa e se levantou. Você fala com uma facilidade. Não deve um pedido de desculpas. Você envergonhou esta família. Fez meu filho ser motivo de piada. Deixou os irmãos dele sem comida. Agora você fala como se fosse a única certa. Eu a encarei. Antes, apenas com sua voz um pouco mais alta, com os olhares de reprovação das pessoas ao meu redor, eu já me sentia culpada. Mas hoje, no meio desta sala bagunçada, eu me senti extraordinariamente calma. Eu não envergonhei ninguém. Eu apenas parei de carregar o fardo por vocês. Ela apontou diretamente para mim, os lábios tremendo. Você ainda está me enfrentando? Não estou enfrentando, só estou dizendo o que já deveria ter dito há muito tempo. Desde o primeiro dia em que a senhora mexeu nos meus pertences pessoais, sem permissão. Desde a primeira vez que seus parentes vieram aqui e acharam isso normal. Desde a primeira vez que tive que limpar tudo sozinha até tarde da noite, enquanto todos estavam sentados rindo lá fora. Eu já deveria ter falado há muito tempo. Minha cunhada cruzou os braços, a voz fria. Sim, agora você já falou. Se sente vitoriosa. Virei-me para ela e balancei a cabeça lentamente. Isto não é sobre ganhar ou perder. Se fosse uma vitória, eu não teria perdido 3 anos, perdido um casamento e perdido tanta confiança só para chegar a este ponto. Assim que essa frase terminou, Bruno de repente deu um passo à frente. Ele se colocou entre mim e todos os outros. Pela primeira vez em anos, ele não estava no meio para ser um mediador, ele estava na frente, não para me impedir, mas para impedir sua família. Mãe, sua voz era rouca, mas clara. Chega, minha sogra ficou paralisada. Talvez não acreditasse que seu filho diria essas 2 palavras para ela. Bruno se virou para a irmã e olhou para todos na sala. Este problema chegou a esse ponto por minha culpa. Eu deixei a Laura aguentar demais. Peço desculpas a todos porque o churrasco daquele dia virou um caos. Mas não posso continuar forçando-a a voltar como se nada tivesse acontecido. A sala ficou em silêncio. Olhei para as costas de Bruno. Meu coração não sentiu mais a vibração emocional que eu imaginava que sentiria se um dia ele me defendesse. Não porque suas palavras não fossem sinceras, mas porque eu esperei por tempo demais. Se ele tivesse dito essas palavras no primeiro ano, quando a mãe dele mexeu nas minhas coisas. Se ele as tivesse dito quando eu estava exausta lavando pratos até tarde da noite. Se ele as tivesse dito antes do churrasco para 16 pessoas, talvez hoje a história fosse diferente. Mas agora parecia apenas uma chuva que chega depois que a terra já rachou. Minha sogra sentou-se, fraca, no sofá, o rosto pálido. Minha cunhada quis dizer algo, mas depois de olhar para o Bruno, finalmente se calou. A outra cunhada abaixou a cabeça, abraçando o filho com mais força. Eu não queria ficar mais tempo. Puxei minha mala até a porta. Bruno se virou para mim. Seu olhar era muito estranho. Não havia mais raiva, não havia mais ego. O que havia era apenas uma profunda decepção. Laura, eu parei. Não tenho coragem de te pedir para voltar agora. Também não tenho coragem de prometer mais nada. Mas se depois você quiser conversar, eu vou esperar. Olhei para ele por um longo tempo e assenti lentamente. Não era um perdão, nem uma esperança. Apenas um aceno de cabeça pela jornada que percorremos, pelo que já existiu. E pela última cortesia que 2 pessoas que já foram marido e mulher poderiam oferecer. Abri a porta e saí. O corredor do prédio era claro, silencioso e fresco.
A porta do elevador refletia meu rosto pálido, mas calmo. Quando a porta se fechou, eu soube com muita clareza. Eu tinha acabado de sair, não apenas de um apartamento, mas também do papel de esposa que se dá ao respeito, que por tantos anos foi imposto a mim. Meu pai ainda me esperava lá embaixo. Vendo-me puxar a mala, ele não perguntou nada. Apenas desceu, abriu o porta-malas e me ajudou a guardar as coisas. Sentei-me no banco do passageiro, coloquei o cinto de segurança. O carro saiu lentamente do estacionamento. Pela janela, a cidade ainda estava movimentada. As luzes da rua se alinhavam em um colar de luz sem fim. Encostei a cabeça, fechei os olhos lentamente. Desta vez, dentro do meu coração, não havia mais raiva fervendo. Havia apenas um vazio que doía, mas era limpo. Limpo como uma mesa recém-limpa de poeira. Limpo como uma cozinha depois que o fogo é apagado. Limpo como alguém que finalmente ousa admitir que não pode continuar vivendo em um lugar que só sabe receber sem saber amar. Alguns dias depois, pedi a um advogado para contatar o Bruno para discutir a questão dos bens e os procedimentos necessários. Não transformamos isso em um drama. Não nos atacamos com palavras ásperas. Apenas nos sentamos e olhamos honestamente para o que aconteceu com o nosso casamento. Não sei se o fim do meu relacionamento com o Bruno será chamado de separação de corpos, divórcio ou outra forma de separação adulta. Mas sei de uma coisa, desde o dia em que saí daquele churrasco, eu me salvei. Salvei minha voz, que já foi reprimida. Salvei minha dignidade, que já foi corroída. Salvei meu direito de estar cansada, de recusar e de viver com dignidade no meu próprio espaço. Mais tarde, quando eu me lembrar desses tempos, talvez ainda sinta dor, ainda sinta pena, ainda me pergunte por que fui paciente por tanto tempo. Mas não me arrependerei de ter me virado e partido naquele dia. Porque há portas que só quando ousamos sair, descobrimos que à frente delas, na verdade, está o céu,